Retornando para prosseguirmos com a refutação do último ponto do acrônimo calvinista, conhecido como a perseverança dos santos. Quando estudamos alguns dos chamados pais da igreja, percebemos que essa doutrina da perseverança dos santos, conforme elaborada por Agostinho e 16 séculos depois abraçada por Calvino, simplesmente não existia. O que alguns pais da igreja, que viveram muito mais próximos dos apóstolos do Senhor, criam e ensinavam, era completamente diferente. Por exemplo, Justino Mártir, que viveu entre 100 e 165, defendia que os cristãos devem perseverar em boas obras e na fé para alcançar a salvação. Ele acreditava que o livre-arbítrio humano desempenhava um papel significativo na continuidade da salvação. Em sua obra Diálogo com Trifão, no capítulo 141, Justino escreveu, abre aspas, se os homens se arrependem e realizam as obras de justiça, eles serão salvos. Mas, se eles persistirem na maldade, eles serão punidos no fogo eterno. Fecha aspas. Irineu de Lyon, que viveu entre 130 e 202, bispo grego, teólogo e escritor, ensinava que os cristãos devem permanecer na graça de Deus por meio da fé e da obediência e que aqueles que se afastam podem sim perder a salvação. Em sua obra Contra as Heresias, no livro 5, capítulo 27, Irineu diz o seguinte, abre aspas, os que fazem o bem alcançarão a ressurreição da vida eterna, mas os que fazem o mal, a ressurreição do julgamento. Fecha aspas. Tertuliano, que viveu entre 160 e 220, e foi o primeiro apologista cristão a produzir obras em latim, afirmava que mesmo após o batismo, um cristão poderia cair em pecado grave e perder a salvação. Ele também argumentava que a penitência poderia restaurar o cristão à comunhão com Deus, mas somente se fosse feita antes da morte. Em sua obra Da Penitência, no capítulo 7, ele escreveu o seguinte, abre aspas, aqueles que, após terem recebido a graça, cometerem pecado, são condenados à morte eterna, a menos que se arrependam, fecha aspas. Orígenes, que viveu entre 185 e 254, foi teólogo e filósofo cristão. Ensinava que os seres humanos possuem livre-arbítrio e que é possível se desviar da fé e perder a salvação. Ele enfatizava que o cristão deve cooperar com a graça de Deus para perseverar. Em sua obra Contra Celso, no livro 5, capítulo 15, Orígenes afirma, abre aspas, é possível que aquele que crê por algum tempo se desvie de seu estado anterior de fé e caia, fecha aspas. Eu poderia seguir citando aqui muitos outros pais da igreja, lá do segundo e terceiro séculos, que criam e ensinavam que um cristão pode sim perder a sua salvação. Mas por uma questão de tempo, vamos adiantar. Pois bem, diante do exposto, surge uma pergunta. Qual é? Se a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, não foi elaborada por Jesus, nem por seus apóstolos, nem ainda pelos primeiros pais da igreja, quem elaborou essa doutrina? Bem, a resposta é Agostinho de Hipona, que viveu no quarto século, é considerado o responsável por essa doutrina equivocada. Em sua obra Da Correção e da Graça, ele escreveu, abre aspas, a perseverança até o fim é um dom de Deus e aqueles que a recebem jamais perecem, fecha aspas. E ainda em sua obra Da Predestinação dos Santos, ele afirma, abre aspas, os eleitos recebem não apenas a graça inicial para crer, mas também a graça de perseverar até o fim, fecha aspas. Finalmente, na obra do Dom da Perseverança, Agostinho vai dizer que, abre aspas, a perseverança final é dada somente aos predestinados e é pela graça de Deus, não pelo esforço humano, que os santos perseveram até o fim, fecha aspas. Bem, de Agostinho, daremos um salto no tempo até o século XVI e chegamos ao teólogo francês João Calvino,
que acompanha Agostinho em sua interpretação e abraça a ideia de que alguém que foi eleito para a salvação não pode jamais perdê-la. Antes que algum hater diga que estou criando aqui narrativas, citarei pelo menos duas passagens nas quais o próprio Calvino discorre sobre o assunto. Vamos então à obra Institutas da Religião Cristã, no livro 3, capítulo 21 e seção 7, onde Calvino escreveu, abre aspas, nos membros de Cristo, o poder da graça se afigura muito mais excelente, porque enxertados em seu cabeça, nunca apostatarão da salvação, fecha aspas. Ainda no livro 3, capítulo 24, seção 6, dessa mesma obra, Calvino escreveu, abre aspas, todos os que têm suas raízes fincadas em Deus jamais poderão ser desarraigados da salvação, fecha aspas. Então, podemos ver quem foram os principais responsáveis por essa doutrina equivocada, que ensina que um salvo não pode, em hipótese alguma, perder a salvação. Bem, em respeito aos amigos que acompanham o nosso canal, decidimos citar aqui alguns pais da igreja para situá-los historicamente, mostrando que até o século III, essa doutrina, conforme ensinada pelos calvinistas, era completamente desconhecida da igreja. Essa doutrina, como estamos vendo, nada tem a ver com aquilo que Jesus e seus apóstolos ensinaram, mas constitui-se meramente uma interpretação concebida e ensinada por alguns teólogos a partir de Agostinho. Com isso, não estamos aqui tentando desmerecer a pessoa de nenhum teólogo, mas refutar a interpretação equivocada que eles fizeram e continuam fazendo das Escrituras. Até porque atacar pessoas em lugar das ideias não passa de uma falácia lógica, e nós não vamos entrar por esse caminho. Pois bem, vamos então voltar à Bíblia Sagrada e continuemos demolindo essa doutrina calvinista. Na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versos 4 e 6, nós lemos: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O termo iluminados nesse texto denota aqueles que entenderam a verdade do Evangelho, que tiveram seus olhos espirituais abertos para compreenderem a palavra de Deus. E confirmando essa verdade, nós lemos lá em Mateus 4,16: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Como também em Efésios capítulo 1 e verso 8, Paulo diz: iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do seu chamamento. O texto de Hebreus continua dizendo que aqueles que foram iluminados receberam não somente a compreensão do Evangelho de Cristo, mas foram alcançados por todas as bênçãos que acompanham a salvação. E o apóstolo elenca pelo menos 4 dessas bênçãos. Quais sejam? Eles provaram o dom celestial. Segundo, eles se fizeram participantes do Espírito Santo. Terceiro, eles provaram a boa palavra de Deus. E quarto, eles provaram as virtudes do século futuro. Quem em sã consciência seria capaz de afirmar que essas pessoas não eram salvas? É evidente que elas eram salvas. Sabe, um problema insolúvel para aqueles que defendem a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, encontra-se numa palavrinha do verso 6. A palavra é recaíram. Vamos ver o que o texto inteiro diz? O texto diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo
crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Bem, a expressão "e recaíram" é muito forte e refere-se ao abandono deliberado e consciente da fé cristã, não a uma queda ocasional ou uma fraqueza momentânea, mas ao abandono mesmo. É um afastamento completo e intencional das verdades do Evangelho, que essas pessoas anteriormente aceitaram e experimentaram. É o equivalente a apostatar da fé. Mas a pergunta que não quer calar é: como é possível alguém que foi iluminado, e isso implica em dizer que foi salvo, tenha caído da fé, voltando-se contra a revelação de Deus? Bem, os calvinistas mais apressados responderão sem sucesso que essas pessoas caíram porque não eram realmente salvas. No entanto, essa interpretação é completamente desprovida de base bíblica sólida. A única base que eles têm para sustentar essa ideia é a interpretação de Calvino e seus discípulos. Outro grupo de calvinistas, que são chamados de mais moderados, né, vai tentar justificar dizendo que, na verdade, essas pessoas eram salvas sim. No entanto, ninguém pode afirmar categoricamente que essas pessoas não retornarão ao primeiro amor. Para esse grupo, eu tenho uma pergunta. Essa expressão que eles usam, ninguém pode afirmar, inclui também a palavra de Deus? Porque, como lemos, o texto diz que é impossível que essas pessoas sejam outra vez renovadas para arrependimento. Bem, por hoje é só, mas daremos continuidade ao assunto. Nos encontraremos então no próximo vídeo. Até lá, Deus te abençoe.